Milionário chocado. Mendiga negra humilhada no bar o salva de enrascada. Ricardo Albuquerque, o rei do iFood Tech, tava lá, no bistrô da Fê, o lugar mais badalado de Sampa. Jantarzinho caro, gente famosa, champanhe correndo solto. Ninguém imaginava o que ia acontecer. O cara que tinha tudo, grana, fama, poder, ia quase bater as botas ali mesmo. De repente, Ricardo cambaleou, a mão no peito, a cara roxa, piripaque, um infarto daqueles de filme. Gente gritando, garçons desesperados, um caos. E no meio daquela confusão, quem se atreviu a chegar perto? Uma menininha suja, maltrapilha, pele escura e olhos espertos que pareciam duas jabuticabas brilhantes. Aninha era o nome dela, mendiga mirim, moradora de rua. Enquanto a madame frescurenta gritava, "Tirem essa garota daqui!", Aninha, sem medo de nada, se jogou em cima do Ricardo. Começou a fazer uma massagem cardíaca improvisada, com a força de quem não tem nada a perder, e inacreditavelmente funcionou. Ricardo tossiu, voltou a respirar. A morte tinha passado raspando. Humilhada, Aninha foi expulsa do restaurante. Mas o estrago já estava feito. Ricardo, ainda grogue, não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. A coragem daquela menina, a pureza no meio da sujeira. A Manu, sua filha, se estivesse viva, teria a idade da Aninha. Uma dor que nunca sarava. Dias depois, já fora do hospital, Ricardo não pensava em outra coisa. Precisava encontrar a Aninha. Precisava agradecer. E quem sabe, fazer mais do que isso. Foi até a Estação da Luz, o lugar onde a tinha visto pela primeira vez. E lá estava ela, sentada no chão, com o irmãozinho no colo, pedindo esmola. "Aninha?", Ricardo chamou, hesitante. Ela o olhou desconfiada, mas logo abriu um sorriso. "O senhor que passou mal." Ricardo se apresentou, falou da gratidão, ofereceu ajuda. Comida, escola, uma vida. Aninha regalou os olhos, sem acreditar. Uma chance de ouro. Ainda no mesmo dia, Ricardo levou Aninha e o irmão para um hotel 5 estrelas. Banho quente, comida de verdade, cama macia. Um choque de realidade para quem vivia no relento. Aninha dormiu agarrada ao Mateus, sonhando com um futuro melhor. Mas enquanto isso, no quarto ao lado, Ricardo tremia. O telefone tocou. Uma voz grave do outro lado da linha sussurrou: "Eu sei tudo sobre a menina. E você não vai querer se envolver com isso, Ricardo. Confie em mim, pelo seu próprio bem e pelo dela." Quem era? O que sabia sobre Aninha? E por que Ricardo deveria ter medo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu sei tudo sobre a menina e você não vai querer se envolver com isso, Ricardo. Confia em mim, pelo seu próprio bem e pelo dela. A voz desligou. Ricardo ficou ali paralisado, o celular escorregando da mão. Suor frio escorria pela testa. Quem era?
Como sabia da Aninha? E o que ele deveria temer? A noite passou em claro. Ricardo andava de um lado para o outro, a cabeça a mil. Olhava para o quarto onde Aninha e o irmão dormiam, feito anjos, e sentia um aperto no peito. Ele tinha sonhado em dar a eles o futuro que a Manu, sua filha, nunca teve. Mas agora parecia que tinha cavado a própria cova. De manhã, tentou disfarçar. Tomou café com as crianças, brincou um pouco com o Mateus. Aninha, sempre esperta, percebeu a mudança no ar. Seu Ricardo, tá tudo bem? O senhor parece meio tristinho. Ricardo sorriu amarelo. Tá tudo ótimo, Aninha. Só um pouco cansado. Mas a verdade é que ele estava apavorado. Precisava descobrir quem era o cara do telefone. E mais importante, o que ele sabia sobre a Aninha. Ligou pro Serjão. Seu segurança e faz tudo. Serjão, preciso que você descubra tudo sobre uma pessoa. Nome, endereço, ficha criminal, tudo. E seja discreto, viu? Isso é mais importante do que você imagina. Serjão, que já tinha tirado o Ricardo de cada enrascada, aceitou o desafio na hora. Pode deixar comigo, patrão. Em 2 tempos te trago tudo mastigadinho. Enquanto o Serjão investigava, Ricardo tentava levar a vida normalmente. Levou Aninha e Mateus para passear no Ibira. Comprou roupas novas, matriculou os 2 numa escola particular. Aninha estava radiante. Mateus, que era mais fechado, começou a sorrir com mais frequência. Mas a sombra da ameaça pairava no ar. Ricardo se sentia vigiado, seguido. A paranoia tomava conta. 2 dias depois, Serjão ligou. Patrão, tenho notícias, e não são boas. Ricardo sentiu o estômago revirar. Desembucha, Serjão. O cara que te ligou se chama Carlão Boca Quente. É um bandido barra pesada, daqueles que não tem nada a erguer. E a Aninha é filha dele. Ricardo ficou sem ar. A Aninha, a menina que ele tinha salvado. A menina que ele estava começando a amar como uma filha. Era filha de um criminoso? Não podia ser. Serjão, você tem certeza disso? Absoluta, patrão. A mãe dela, a Cida, era namorada do Carlão. Ele sumiu quando a Aninha era pequena, mas nunca deixou de vigiar a menina. Parece que ele não gostou nada de você se metendo no caminho. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele tinha tirado a Aninha do inferno, mas tinha colocado ela e a si mesmo numa situação ainda pior. Carlão Boca Quente era capaz de tudo. Naquele instante o telefone tocou de novo. Era o número do Carlão. Ricardo respirou fundo e atendeu. E aí, Ricardão? Gostou da surpresa? Sabia que ia ser divertido ver você se apegando à minha filhinha, só para depois ter que escolher entre ela e a sua vida. Ricardo sentiu o sangue gelar. O que você quer, Carlão? Quero o que é meu por direito. Quero a Aninha de volta. E se você tentar me impedir, bem, digamos que você vai se arrepender amargamente de ter cruzado o meu caminho. E antes que Ricardo pudesse responder, Carlão desligou. Ricardo olhou para o quarto onde Aninha e Mateus dormiam. Ele tinha que proteger aquelas crianças. Mas como? Carlão Boca Quente era um monstro. E agora Ricardo estava preso numa teia mortal, sem saber para onde correr. No fim, a menina que ele salvou poderia ser a sua perdição. E a revelação bombástica ainda estava por vir. Ricardo percebeu que a cicatriz que Carlão mencionou ao telefone e que ele tinha visto no braço de Aninha quando a levou para tomar banho era a mesma que Manu, sua filha falecida, tinha quando nasceu. Aninha era Manu. Mas como? E antes que Ricardo pudesse responder, Carlão desligou. Ricardo olhou para o quarto onde Aninha e Mateus dormiam. Ele tinha que proteger aquelas crianças. Mas como? Carlão Boca Quente era um monstro. E agora?
Ricardo estava preso numa teia mortal, sem saber para onde correr. No fim, a menina que ele salvou poderia ser a sua perdição, e a revelação bombástica ainda estava por vir. Ricardo percebeu que a cicatriz que Carlão mencionou ao telefone e que ele tinha visto no braço de Aninha quando a levou para tomar banho era a mesma que Manu, sua filha falecida, tinha quando nasceu. Aninha era Manu. Mas como? A cabeça do Ricardo dava voltas. Manu viva, depois de tantos anos? Impossível. Mas a cicatriz era a marca de nascença, um sinalzinho que só ele e a Cláudia, sua ex, conheciam. Ele precisava ter certeza. Precisava falar com a Cláudia. Ligou para ela, as mãos tremendo. A Cláudia atendeu, a voz sonolenta. Ricardo, que horas são essas? Cláudia, preciso te perguntar uma coisa. A Manu, ela tinha uma cicatriz no braço, né? Uma marquinha de nascença? O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Tinha, Ricardo. Tinha sim. Como você sabe disso? A voz dela agora era puro pavor. Ricardo respirou fundo. Cláudia, eu encontrei a Manu. Quer dizer, eu acho que encontrei. Ela se chama Aninha. É uma menina de rua. Não, não pode ser. A Cláudia começou a soluçar. A minha filha tá morta, Ricardo. Eu vi o caixão. Eu enterrei ela. Eu sei, Cláudia. Eu sei que você viu. Mas e se houve uma troca de bebês? E se a nossa Manu foi criada na rua, enquanto nós chorávamos a morte de outra criança? A Cláudia desligou na cara dele. Ricardo tentou ligar de novo. De novo, de novo. Nada. Ele precisava ir até ela. Precisava mostrar a Aninha. Deixou um bilhete pro Serjão, explicando tudo. Pediu para ele proteger as crianças, custe o que custasse. E saiu dirigindo como um louco em direção à casa da Cláudia, no interior de São Paulo. Chegou lá de madrugada. A Cláudia abriu a porta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ricardo, você tá louco? O que você quer? Eu só quero que você veja a Aninha. Só isso, a Cláudia. Hesitou, mas acabou cedendo. Ricardo voltou pro hotel, pegou as crianças e levou para casa da Cláudia. Quando a Aninha entrou na sala, a Cláudia travou. Olhou para a menina de cima a baixo, procurando qualquer semelhança com a Manu. E então, seus olhos se fixaram no braço da Aninha, na cicatriz. A Cláudia gritou, um grito de dor, de alegria, de incredulidade. Correu até a Aninha, abraçou a menina com força. Minha filha, minha Manu, você voltou para mim. A Aninha, assustada, tentou se afastar. Moça, eu não sou a Manu, eu sou a Aninha. Mas a Cláudia não ouvia. Apertava a menina contra o peito, chorando compulsivamente. Eu sei que é você, meu amor. Eu sempre soube. No fundo do meu coração, eu sempre soube. E foi aí que tudo desandou de vez. A porta da casa se escancarou. Carlão, boca quente, invadiu a sala, armado até os dentes. Que bonitinho, a família reunida. Pena que a festa vai acabar agora. Carlão apontou a arma pro Ricardo. Você me enganou, Ricardão. Mas agora você vai pagar caro por isso. De repente, uma sirene ecoou na rua. A polícia chegou. Serjão tinha avisado. Carlão, encurralado, ficou ainda mais violento. Se alguém se mexer, eu mato a garota, Carlão gritou, agarrando a Aninha, agora Manu, pelo braço. E foi nesse instante, com a polícia cercando a casa, a Cláudia desesperada, o Ricardo paralisado de medo, que a Aninha Manu fez algo completamente inesperado. Ela se virou para o Carlão, seu pai biológico, e com uma voz calma e decidida, disse: Você não é meu pai. E antes que Carlão pudesse reagir, Aninha tirou uma faca da bota e cravou no próprio peito. Você não é meu pai,
E antes que Carlão pudesse reagir, Aninha tirou uma faca da bota e cravou no próprio peito. O tempo parou. Carlão ficou boquiaberto, a arma caindo da mão. A Cláudia gritou, um grito dilacerante que ecoou pelas paredes. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. A Aninha, a Manu, caiu nos braços da Cláudia. O sangue jorrando. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala, quebrado apenas pelos soluços desesperados da Cláudia. De repente, a Aninha, com a voz fraca, quase um sussurro, falou: Eu sei quem matou a Manu. Ricardo e Cláudia se entreolharam, chocados. Como assim? Ela sabia? Foi a Cláudia. Aninha disse, apontando com o dedo trêmulo para a mãe. Um raio caiu ali dentro. A Cláudia? Impossível. Mas o olhar da Aninha era firme, determinado. Ela não estava delirando. Não é verdade, Cláudia gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca faria isso. Eu amo a minha filha. Você não queria ela. Aninha continuou, a voz sumindo aos poucos. Você queria o dinheiro do Ricardo. Ricardo sentiu um soco no estômago. Dinheiro? Que dinheiro? A Aninha tossiu, cuspindo sangue. A Cláudia, ela trocou os bebês para ficar com a grana e se livrar da Manu, que era do Carlão. Carlão, que até então estava paralisado, acordou do transe. Que porra é essa? A Cláudia desabou, soluçando histericamente. É mentira, é tudo mentira, eu não fiz nada disso. Mas Ricardo já não acreditava nela. A verdade estava ali, estampada no rosto da Aninha, nos olhos desesperados da Cláudia. Ele tinha sido enganado, manipulado, usado como um fantoche. A Aninha, com um último suspiro, sorriu fracamente para o Ricardo. Obrigada por me salvar, de novo. E fechou os olhos. A Cláudia, em um acesso de fúria, se jogou em cima do Carlão, gritando impropérios. A polícia invadiu a casa, prendendo os dois. Ricardo ficou ali, parado, sem reação, olhando para o corpo da Aninha, da Manu, da menina que tinha entrado na sua vida como um raio de sol e que agora jazia morta em seus braços. Ele tinha descoberto a verdade, mas a que custo? Ele tinha reencontrado a filha, mas para perdê-la de novo? No meio daquele caos, Ricardo percebeu algo estranho. A cicatriz no braço da Aninha estava sumindo, desaparecendo como fumaça. Como era possível? Seria tudo uma alucinação? Um pesadelo? E então, Ricardo olhou para o Mateus, o irmão da Aninha, que estava encolhido num canto, tremendo de medo. E viu nos olhos do menino a mesma cicatriz que tinha sumido do braço da Aninha. A verdade, brutal e inesperada, o atingiu como um raio. A Aninha não era Manu. O Mateus era Manu. A Cláudia tinha trocado os bebês 2 vezes. A Cláudia tinha trocado os bebês 2 vezes. Naquele instante, o mundo do Ricardo virou de ponta cabeça. 2 trocas? O Mateus era a Manu? Ele olhou para o menino, magrinho, assustado, agarrado a um ursinho de pelúcia. Aquela criança, com os olhos grandes e tristes, era sua filha, a Manu. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Raiva, confusão, tristeza e, no meio de tudo, uma ponta de esperança. A Manu estava viva, sempre esteve, e ele nem imaginava. A polícia algemava a Cláudia e o Carlão, que se encaravam com ódio. Os dois se odiavam, e por um momento, Ricardo sentiu até uma ponta de pena. Os dois tinham perdido tudo, e por culpa deles mesmos. Mas a pena sumiu rapidinho. Ele precisava focar no Mateus, na Manu. Precisava tirar o menino dali, proteger, dar o amor e o carinho que ele nunca teve. Ricardo se aproximou do Mateus.
se ajoelhou na frente dele. O menino olhou com desconfiança. Oi, Mateus. Quer dizer, Manu. Meu nome é Ricardo. Eu sou seu pai. O menino não disse nada. Só apertou o ursinho com mais força. Ricardo estendeu a mão, hesitante. Eu sei que você não me conhece, que tudo isso é muito confuso, mas eu prometo que vou cuidar de você. Vou te dar uma casa, comida, escola, tudo o que você precisar. O Mateus continuou em silêncio, mas aos poucos foi soltando o ursinho. Ricardo pegou a mãozinha do menino, sentiu os dedos finos e frágeis. Aquele era o toque da sua filha. Vamos embora daqui, Manu. Vamos para casa. Ricardo pegou o Mateus no colo, ignorando os flashes dos fotógrafos e as perguntas dos jornalistas. Ele só queria sair dali, levar a Manu para um lugar seguro. Quando chegaram em casa, Ricardo deu um banho quente no Mateus, vestiu o menino com roupas limpas e confortáveis. A Manu parecia relaxar aos poucos, o corpo tenso se soltando a cada minuto. Depois do banho, Ricardo preparou um sanduíche e um copo de leite para o Mateus. O menino comeu com voracidade, como se não comesse há dias. Ricardo observava, com o coração apertado, o que a Manu tinha passado nas ruas. Que tipo de sofrimento ela tinha enfrentado? Enquanto o Mateus comia, o telefone tocou. Era o Serjão. Patrão, tem um problema grave. Ricardo suspirou, como se a situação já não pudesse piorar. O que foi, Serjão? A Cláudia fugiu. O quê? Como assim fugiu? A polícia não estava vigiando? Eu não sei como ela fez, patrão, mas ela sumiu. E o pior é que ela levou o Carlão junto. Ricardo sentiu o sangue gelar. A Cláudia e o Carlão juntos? Aquilo não podia ser. Bom, encontre eles, Serjão. Custe o que custar. Eles não podem chegar perto da Manu. Ricardo desligou o telefone, o corpo tremendo. A Cláudia e o Carlão estavam soltos e a Manu estava em perigo. Naquele instante, o Mateus, que tinha terminado de comer, se aproximou do Ricardo. O menino estendeu a mão com um pedaço de papel amassado. Para você, ele disse, com a voz rouca e insegura. Ricardo pegou o papel, desdobrou com cuidado. Era um desenho de uma casa, com uma família feliz, e no canto do papel, uma frase escrita com letras tremidas. Eu te amo, papai. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. A Manu amava, e ele a amava também. Mas a felicidade durou pouco. De repente, a luz acabou. A casa ficou mergulhada na escuridão. E no meio do breu, Ricardo ouviu um sussurro, vindo de trás dele. Surpresa, Ricardão! A festa ainda não acabou. Surpresa, Ricardão! A festa ainda não acabou. A voz vinha das sombras, arrastada. Cuspida como veneno. Ricardo tentou enxergar, mas a escuridão era total. Apertou Manu contra si, protegendo-o. Medo puro, gelado, escorria pela espinha. Quem tá aí? Se mostra! Gritou, a voz embargada. Um riso macabro respondeu, e então um clarão, a luz de um isqueiro, revelando um rosto. Carlão. Mas não era só ele. Atrás, Cláudia, com um sorriso demente. Sentiu saudade, Ricardinho? Cláudia zombou. Carlão se aproximou, a arma na mão. Achou que ia se livrar da gente assim fácil? Que ia ficar com a minha grana. E a minha filha. Ricardo rangeu os dentes. Vocês são doentes, deixem a gente em paz. Cláudia gargalhou. Paz. Você tirou tudo de mim, Ricardo. Tudo. Eu ia ser rica, poderosa, e você estragou tudo. De repente, um estrondo. A porta arrombada. Serjão, com outros seguranças, invadiu a casa, armas em punho. Troca de tiros.
gritos, caos. Ricardo se jogou no chão, protegendo Manu. As balas zuniam por cima, estilhaçando móveis, quebrando janelas. Parecia um filme de terror. No meio da confusão, Cláudia se aproximou. Sorrateira, silenciosa. Ricardo não viu. Só sentiu a pontada gelada nas costas. Uma faca. A dor era insuportável, lancinante. Ricardo cambaleou, a visão turva. Cláudia sorria, triunfante. Agora você vai sentir a minha dor, Ricardo. A dor de perder tudo. Ricardo caiu, sem forças. Viu Manu se aproximar, os olhos cheios de lágrimas. Papai! Papai! Agarrou Manu pelo braço. Não, você vem comigo, meu amor. Vamos ser felizes, longe desse monstro. Manu se debateu, gritando. Carlão se aproximou, rindo. Deixa a garota, Cláudia. Ela não te ama. Nunca amou. E então aconteceu. Algo inacreditável. Manu parou de chorar. Olhou para Cláudia com um olhar frio, calculista. Você tá certa, mamãe. Eu vou com você. Ricardo arregalou os olhos sem entender. O que estava acontecendo? A Manu, a sua Manu, estava do lado da Cláudia. Cláudia sorriu, satisfeita. Isso mesmo, meu amor. Vamos embora daqui. As duas saíram de mãos dadas, deixando Ricardo agonizando no chão. Serjão e os seguranças, ocupados com Carlão, não viram. Ricardo tentou falar, mas a voz não saía. A dor era forte demais. Olhou para o teto, a visão embaçada. E então ouviu a voz de Manu, suave, angelical. Você foi um bom papai, Ricardo. Mas agora preciso seguir o meu destino. Ricardo fechou os olhos. Sentiu o corpo frio, dormente. A escuridão o engolia. E no meio da escuridão, uma certeza. A Manu não era quem ele pensava. Aquele sorriso, aquele olhar, eram frios, calculistas. A Manu era má. E ele, Ricardo Albuquerque, tinha sido usado, manipulado, enganado pela própria filha. Afinal, quem era Manu de verdade? E qual era o seu verdadeiro plano? Ricardo fechou os olhos. Sentiu o corpo frio, dormente. A escuridão o engolia. E no meio da escuridão, uma certeza. A Manu não era quem ele pensava. Aquele sorriso, aquele olhar, eram frios, calculistas. A Manu era má. E ele, Ricardo Albuquerque, tinha sido usado, manipulado, enganado pela própria filha. Afinal, quem era Manu de verdade? E qual era o seu verdadeiro plano? Uma sirene. Mais perto, agora, a polícia. Ia chegar de novo. Mas para quê? Para limpar o estrago? Para ver o Ricardo morto? Tanto faz. De repente um choque, como se um raio tivesse passado pelo corpo dele. Abriu os olhos de novo. Meio embaçado, mas dava para ver. Manu, ela estava parada na porta, olhando para ele. Mas não era o olhar de antes. Um olhar vazio, sem vida, uma boneca. E do lado dela, Cláudia. Gostou da surpresa, Ricardinho? Ela falou. A voz cheia de veneno, achou que ia se livrar de mim? Que ia ficar com a nossa filha. Ricardo tentou falar, mas não conseguia. A dor era forte demais. A facada tinha pegado feio. Cláudia se aproximou com um sorriso doentio. Pegou a Manu pela mão. Vem, meu amor, vamos embora daqui. Vamos deixar esse monstro para trás. E então, a coisa mais bizarra do mundo aconteceu. A Manu começou a brilhar. Sim, brilhar. Uma luz forte que saía de dentro dela. Uma luz que ia crescendo, crescendo.
Até que, mano, explodiu. Explodiu em 1000 pedaços de luz. Uma explosão silenciosa, mas devastadora. Uma onda de energia que varreu a sala. Cláudia gritou, desesperada. Caiu no chão, agarrando a cabeça. Não, a minha filha! O que você fez com a minha filha? Ricardo, mesmo ferido, sentiu uma força estranha invadir o corpo dele. Uma força que o levantou do chão, que curou as feridas, que o fez sentir vivo de novo. Olhou para Cláudia com um olhar novo, um olhar diferente. Eu não fiz nada com a sua filha, Cláudia, ele falou, a voz grossa, desconhecida. Eu apenas a libertei. Cláudia olhou para ele, com os olhos arregalados. Quem é você? Ela perguntou, tremendo de medo. Ricardo sorriu, um sorriso frio que não era dele. Eu sou o que sempre fui, o que vocês nunca entenderam. E então, a verdade veio à tona. Uma verdade que mudava tudo. Uma verdade que... Bom, essa verdade você só vai descobrir no próximo capítulo. Mas prepare-se. Nada do que você pensava saber. É real. Eu sou o que sempre fui. O que vocês nunca entenderam. Cláudia se arrastou para trás, cuspindo palavrões. Medo puro, animal, no rosto. Carlão, amarrado e amordaçado pelos seguranças, só conseguia arregalar os olhos, como se tivesse visto um fantasma. Ricardo, o que quer que fosse aquilo agora, deu um passo à frente. A casa parecia menor, o ar mais denso, o silêncio cortante. Vocês brincaram com coisas que não deviam. A voz era um trovão, grave, profunda. Manipularam vidas, trocaram destinos por ganância. E agora vão pagar. Cláudia tentou correr, mas tropeçou e caiu. Ricardo se aproximou sem pressa. A luz da sala, antes amarelada, ficou azulada, fria. Eu só queria ser feliz, Cláudia choramingou, as mãos tremendo. Ter uma vida boa, uma família. Ricardo parou na frente dela. O olhar era como se não visse Cláudia ali. Como se estivesse olhando através dela, para um lugar distante, sombrio. A felicidade não se encontra na ganância, Cláudia, mas no amor, na honestidade. Coisas que você nunca conheceu. De repente, o corpo de Ricardo começou a mudar. A pele ficou mais clara, os cabelos mais longos. As roupas se transformaram em um manto branco luminoso. Cláudia gritou, histérica. Você é um anjo, um demônio, o que você é? Ricardo sorriu, um sorriso triste, compassivo. Eu sou a consequência, o equilíbrio, a justiça. Estendeu a mão para Cláudia, uma mão que brilhava, que emanava uma energia poderosa. Venha, Cláudia. Seu tempo acabou. É hora de enfrentar as suas escolhas. Cláudia se encolheu, apavorada. Não, me deixe em paz. Eu não quero morrer. Ricardo suspirou. Um suspiro que fez as janelas tremerem. A morte não é o fim, Cláudia. É apenas uma passagem. E então tocou em Cláudia. Um grito que ecoou pela casa, que fez os seguranças se encolherem, que fez Carlão urrar dentro da mordaça. Silêncio. Cláudia tinha sumido, desintegrado, evaporado. Ricardo se virou para Carlão. O bandido tremia, encharcado de suor, o medo estampado no rosto. Ricardo se aproximou, desamarrou a mordaça. Por quê? Carlão sussurrou, a voz fraca. Por que fez isso com ela? Ricardo o encarou, sem raiva, sem ódio, apenas decepção. Ela escolheu o caminho dela, Carlão. E você? Você fez as suas escolhas também. E então, aconteceu de novo. O toque, o grito, o silêncio. Carlão sumiu. A casa estava vazia.
Apenas Ricardo no meio da sala, com aquele manto branco brilhante. Serjão se aproximou, hesitante. Patrão, o que aconteceu aqui? Ricardo olhou para Serjão. O rosto era o mesmo de antes, mas os olhos eram diferentes. Não se preocupe, Serjão. Está tudo acabado. Eles foram julgados. Serjão engoliu em seco. E a Manu, a sua filha? Ricardo fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto. A Manu está em paz, Serjão. Ela encontrou o caminho dela. Serjão não entendeu nada, mas não perguntou mais nada. Sabia que não adiantava. Ricardo saiu da casa. Deixou Serjão e os seguranças para trás. Caminhou pela rua em direção à escuridão. E então, sumiu. Desapareceu. Evaporou. Deixando para trás apenas uma pergunta. Quem era Ricardo Albuquerque de verdade? E qual era o seu verdadeiro propósito? E no céu, uma estrela brilhou mais forte, como se estivesse acenando. Quem era Ricardo Albuquerque de verdade? E qual era o seu verdadeiro propósito? E no céu, uma estrela brilhou mais forte, como se estivesse acenando. A rua estava escura, fria. O vento uivava, levando folhas secas, lembranças. Eu, Serjão, ali, parado no meio do nada, sem entender bolhufas. O patrão sumiu, virou purpurina cósmica. E eu, que sempre tive a resposta para tudo, agora, nada. Voltei para casa. Aquela casa mal assombrada. Os outros seguranças estavam lá, tão perdidos quanto eu. A polícia tinha chegado, feito a limpa. IML, perícia, aquela zorra toda. Mas a verdade mesmo, a gente sabia. Ali tinha rolado algo muito sinistro. Fui pro escritório do Ricardo. Precisava achar alguma pista, um bilhete, qualquer coisa. Mexi nas gavetas, nos papéis, vasculhei tudo. E achei uma pasta escondida no fundo do cofre. Dentro, fotos. Fotos de pessoas. Pessoas que eu conhecia. Gente importante, rica, poderosa. Gente que estava morta. E em cada foto, um bilhete. Uma frase. Uma data. E a assinatura, Ricardo Albuquerque. Um calafrio percorreu minha espinha. O Ricardo, ele era um justiceiro? Um vingador mascarado? Um serial killer? De repente, um toque no meu ombro. Me virei num susto. Era um dos seguranças. Serjão, tem uma coisa que você precisa ver, no quarto do Mateus. Corri pro quarto. A cena era de gelar o sangue. O quarto vazio. A cama arrumada. E na parede um desenho. Um desenho que eu já tinha visto antes. A casa. A família feliz. E a frase: "Eu te amo, papai." Só que agora tinha uma coisa a mais. Uma assinatura. Manu Albuquerque. E embaixo, uma data. A data de hoje. Peguei o celular, liguei pro Ricardo. Ou pro que sobrou dele. Chamou e nada. Caixa postal. Desliguei, com a mão tremendo. Precisava encontrar a Manu. Precisava entender o que estava acontecendo. Saí do quarto. Decidido. E foi aí que eu vi, no espelho do corredor, o reflexo. Não era o meu. Era o dela, a Manu. Com um sorriso de fazer o diabo ter pesadelos. Ela estava atrás de mim o tempo todo, me enganando, me usando, esperando o momento certo pra quê? Ela se aproximou, silenciosa, pegou um caco de vidro que estava no chão e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada por me ajudar, Serjão. Mas agora o jogo acabou." E cravou o vidro no meu pescoço. A dor, terrível. O sangue jorrando. Caí no chão sem ar. A Manu, ela era o mal, puro, concentrado. E eu
Eu tinha sido o seu joguete. Ela se abaixou com um olhar frio e disse: Papai Ricardo me ensinou tudo o que eu sei, e agora vou terminar o que ele começou. E então apagou. A dor era tanta que nem via Manu se aproximar. Senti o bafo quente no meu ouvido, as palavras cruéis, e depois o breu. Mas espera, eu não morri. Tava deitado no chão, a garganta ardendo. A Manu. Cadê a Manu? Levantei cambaleando. A casa, um caos. A polícia chegando. E no meio daquele inferno, um bilhete. Na minha letra, impossível. Obrigado por jogar o jogo, Serjão. Mas agora, a cortina se fecha. E a assinatura, Manu. Eu fui usado. De novo. A Manu não era a filha do Ricardo. Não era a Cida. Não era nada que a gente imaginava. Ela era uma entidade. Um espírito. Sei lá. E o Ricardo? Ele sabia de tudo? Ele era cúmplice? Ou ele também era uma marionete? Saí da casa. Precisava sumir. A polícia ia me pegar. E a Manu, ela ia voltar. Andei sem rumo, a cabeça explodindo. Precisava juntar as peças. Mas como? De repente, um clarão. Uma luz forte vindo do céu. Olhei para cima e vi. Uma estrela. A mesma estrela que o Ricardo tinha visto. E a estrela começou a brilhar mais forte. Mais e mais, até que explodiu. E no lugar da estrela, um portal. Um portal para outro mundo. Eu não sei. Só sei que a Manu tava lá, me esperando, com um sorriso de fazer o sangue gelar. E ela falou: Vem, Serjão. A aventura só está começando. E agora? O que vai acontecer? Só você pode decidir. Atenção, fãs alucinados, vocês precisam saber o que acontece a seguir. A saga não termina aqui. Inscreva-se imediatamente no canal. Não perca nenhum segundo das próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Esmague o botão de like. Agora, mostre que você está vivo e faminto por mais. Alimente o algoritmo com sua energia. Inunde a seção de comentários com suas reações insanas. Queremos saber suas teorias, seus medos, suas previsões. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Espalhe a loucura. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Esse é o momento de demonstrar seu apoio incondicional. Não espere nem mais um segundo. A hora de agir é agora.